Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Queridos, há um chamado silencioso que ecoa no coração de todo aquele que deseja andar em justiça, resistir ao impulso da vingança. Quando somos feridos, traídos ou injustiçados, a natureza humana clama por resposta, por reparação, por fazer o outro sentir a mesma dor. No entanto, o caminho do Senhor não segue a lógica dos homens. Deus nos convida a uma postura mais elevada, onde o domínio próprio vence o impulso e o amor supera o ressentimento. Retribuir o mal com o mal é perpetuar um ciclo que nunca se encerra. Cada ato de vingança gera mais dor, mais separação e mais escuridão. Mas aquele que escolhe o bem, mesmo quando ferido, se torna instrumento de luz em meio às trevas. Isso não significa fraqueza, mas força espiritual. Significa confiar que Deus é justo juiz e que nenhuma injustiça passa despercebida aos seus olhos. Quando você decide não se vingar, você entrega nas mãos de Deus aquilo que você não pode resolver sozinho. Você se liberta do peso da amargura e permite que a paz governe o seu coração. A vingança prende, mas o perdão liberta. O mal corrói, mas o bem restaura. Aquele que aprende a retribuir o mal com o bem entra em um nível mais profundo de maturidade espiritual. Não se trata apenas de suportar a dor em silêncio, mas de agir de forma contrária ao que o mundo espera. Enquanto muitos respondem com dureza, Deus nos chama para responder com graça. Enquanto outros levantam acusações, somos convidados a liberar palavras de vida. Há poder em escolher o bem. Quando você responde com bondade a quem lhe feriu, você desarma o inimigo e quebra correntes invisíveis que tentavam aprisionar seu coração. O mal não encontra espaço onde há misericórdia. A ira perde sua força diante de um espírito pacificador. Essa é a verdadeira vitória. Não é sobre vencer alguém, mas vencer a si mesmo. Lembre-se de que Deus vê cada atitude do seu coração. Nada passa despercebido, cada gesto de bondade, cada silêncio diante de uma provocação, cada decisão de não revidar é registrada nos céus. E no tempo certo, o Senhor honra aqueles que escolhem andar em retidão. A Escritura nos orienta com clareza sobre como devemos agir. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. Se você deseja viver essa verdade, declare nos comentários: eu vencerei o mal com o bem, ou glória a Deus, e assuma essa postura diante do Senhor. Queridos, há momentos em que o silêncio fala mais alto do que qualquer resposta. Quando alguém o fere, a tendência é justificar-se, defender-se ou revidar. Contudo, o Espírito do Senhor nos conduz a um caminho mais elevado, o da mansidão. A mansidão não é a ausência de força, mas o controle dela. É a capacidade de permanecer firme sem precisar ferir de volta. Jesus nos deixou o maior exemplo ao suportar injustiças sem abrir a boca para acusar. Ele poderia ter respondido, poderia ter revidado, mas escolheu confiar no Pai. Assim também somos chamados a viver. Cada vez que você decide não reagir com ira, você se torna semelhante àquele que venceu o mundo não com violência, mas com amor. O coração que aprende a retribuir com o bem se torna terreno fértil para a paz. E onde há paz, Deus habita. Não permita que a atitude de outra pessoa determine o estado do seu espírito. Sua resposta deve ser guiada por Deus, não pelas circunstâncias. Quando você age com bondade, mesmo ferido, você revela o caráter de Cristo em você. Perdoar não é ignorar a dor, mas escolher não ser governado por ela. Há feridas que parecem profundas demais, palavras que ecoam por muito tempo e atitudes que deixam marcas. Ainda assim, o Senhor nos chama a liberar perdão, não como uma opção,
mas como um caminho de liberdade. Aquele que não perdoa permanece preso ao passado, mas quem perdoa abre espaço para a cura. A vingança mantém viva a lembrança da ofensa, enquanto o perdão começa a apagar as correntes que nos ligam à dor. Não se trata de dizer que o que aconteceu foi justo, mas de decidir que aquilo não terá mais poder sobre sua vida. Deus não ignora a injustiça, Ele a trata no tempo certo. Por isso, você pode descansar sabendo que não precisa carregar esse peso. Perdoar é um ato de fé. É confiar que Deus é capaz de restaurar o que foi quebrado e trazer justiça sem que você precise agir pela força. Quando você escolhe o bem, mesmo tendo motivos para revidar, você se posiciona como alguém que confia plenamente no Senhor. Retribuir o bem em meio à dor exige vigilância constante do coração. As pequenas atitudes do dia a dia revelam quem verdadeiramente governa nossas decisões. Um olhar, uma palavra, uma reação, tudo pode ser usado para edificar ou para ferir. Por isso, o Senhor nos chama a uma consciência espiritual contínua, onde cada resposta seja filtrada pelo amor. Muitas vezes, a maior batalha não está do lado de fora, mas dentro de nós. É ali que surgem pensamentos de revanche, desejos de justiça pelas próprias mãos e sentimentos que tentam nos afastar da vontade de Deus. No entanto, quando submetemos nosso coração ao Senhor, Ele nos fortalece para escolher o caminho certo, mesmo quando é difícil. Não se engane, fazer o bem a quem nos trata bem é algo natural. Mas fazer o bem a quem nos feriu é um ato sobrenatural. É nesse momento que o caráter de Cristo se manifesta de forma mais clara. E é também nesse ponto que Deus começa a transformar não apenas você, mas o ambiente ao seu redor. A Escritura reforça esse princípio com sabedoria. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Romanos 12:20. Se você deseja viver essa prática diariamente, declare: escolho agir com bondade ou amém, e firme esse propósito diante de Deus. Queridos, há uma justiça que pertence somente ao Senhor, e reconhecer isso é essencial para viver em paz. Quando tentamos tomar para nós o papel de juiz, acabamos nos sobrecarregando com um peso que não fomos chamados a carregar. Deus vê tudo, conhece todas as intenções e age com perfeita equidade. Por isso, confiar na justiça divina é um passo fundamental para abandonar a vingança. Muitas vezes, o desejo de revidar nasce da sensação de impunidade. Parece que o erro ficou sem resposta, que a dor foi ignorada. Mas o tempo de Deus não falha. Ele trabalha em silêncio, ajustando circunstâncias, tocando corações e trazendo à luz aquilo que estava oculto. Enquanto isso, Ele cuida de você, fortalecendo sua fé e guardando seu coração. Aquele que escolhe não se vingar demonstra maturidade espiritual. Ele entende que a verdadeira vitória não está em punir o outro, mas em permanecer íntegro diante de Deus. A paz que vem dessa decisão é profunda e duradoura, pois não depende das atitudes alheias, mas da confiança no Senhor. Responder com o bem não é apenas uma atitude isolada, mas um estilo de vida que revela transformação interior. O coração que foi alcançado pela graça não consegue mais viver preso à lógica da vingança. Ele aprende a discernir que cada situação difícil também é uma oportunidade de manifestar o caráter de Deus. Há um princípio espiritual profundo. Aquilo que você semeia, você colhe. Quando você escolhe semear paz, mesmo em meio ao conflito, você prepara um futuro de tranquilidade. Quando semeia misericórdia, colhe favor. Mas quando se entrega à vingança, planta sementes de inquietação que retornam ao próprio coração. Por isso, o Senhor nos orienta a sermos cuidadosos com nossas atitudes. Não se trata apenas de evitar o mal, mas de praticar ativamente o bem,
Às vezes, isso significa ajudar quem já te prejudicou, orar por quem falou contra você ou abençoar quem te ignorou. Essas atitudes quebram padrões e estabelecem uma nova realidade espiritual ao seu redor. O domínio próprio é uma das maiores evidências de que o Espírito de Deus está governando a vida de alguém. Em situações de confronto, é fácil agir por impulso, deixar que a emoção fale mais alto e responder de forma precipitada. Porém, o Senhor nos chama a uma postura firme e equilibrada, onde a razão é guiada pela fé e não pela dor. Controlar a própria reação não significa reprimir sentimentos, mas submetê-los à vontade de Deus. É reconhecer que, mesmo ferido, você ainda pode escolher como agir. E essa escolha define o rumo da sua caminhada. Quem responde com ira alimenta o conflito, mas quem responde com mansidão apaga grandes incêndios. O Espírito Santo nos capacita a agir de forma diferente. Ele nos lembra das palavras de Cristo, nos fortalece nos momentos de fraqueza e nos conduz a decisões que produzem vida. Quando você escolhe o bem, mesmo diante da provocação, você está permitindo que Deus haja através de você de forma poderosa. A palavra nos ensina esse princípio com sabedoria. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Se você deseja viver com domínio próprio, declare: eu escolho a mansidão, ou glória a Deus, e peça ao Senhor que fortaleça seu espírito. Queridos, há uma dimensão espiritual em cada atitude que tomamos. Quando escolhemos não nos vingar, estamos não apenas evitando um erro, mas rompendo com padrões que o inimigo tenta estabelecer em nossas vidas. A vingança alimenta cadeias invisíveis, mas o bem libera cura, restauração e liberdade. Muitas batalhas que enfrentamos não são apenas humanas, mas espirituais. Por isso, responder com o bem é também uma forma de guerrear. Não com armas carnais, mas com atitudes que refletem o reino de Deus. Cada gesto de bondade em meio à injustiça enfraquece aquilo que tenta nos afastar da presença do Senhor. Não permita que o mal transforme o seu coração. Situações difíceis podem endurecer a alma de quem não vigia, mas também podem amadurecer aquele que decide permanecer fiel. Deus usa até mesmo as adversidades para aperfeiçoar o seu caráter e fortalecer a sua fé. Há uma recompensa reservada para aqueles que escolhem o bem, mesmo quando ninguém está vendo. Deus não se esquece de nenhuma atitude feita com sinceridade. Cada vez que você vence a vontade de revidar, você está acumulando tesouros que não são visíveis aos olhos humanos, mas que têm grande valor diante do Senhor. O mundo pode até não reconhecer sua escolha, pode interpretar sua mansidão como fraqueza, mas Deus conhece a verdade do seu coração. Ele honra aqueles que permanecem firmes, mesmo em silêncio, confiando que Ele está no controle de todas as coisas. A fidelidade em meio à dor nunca é em vão. Há uma paz que só experimenta quem decide fazer o que é certo. É uma tranquilidade que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que você está alinhado com a vontade de Deus. Essa paz guarda a mente e o coração, protegendo você contra o desgaste emocional que a vingança provoca. A palavra confirma essa promessa: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Se você crê nessa recompensa, declare: eu confio na promessa, ou glória a Deus, e permaneça firme no caminho do bem. Queridos, ao longo dessa caminhada, o Senhor nos revelou que retribuir o bem não é apenas uma escolha momentânea, mas uma decisão contínua que molda o nosso destino espiritual. Cada situação enfrentada foi uma oportunidade de crescimento, cada ferida uma chance de liberar perdão, cada injustiça um convite para confiar mais profundamente em Deus.
Agora, chegamos ao ponto em que compreendemos que viver sem vingança é viver em liberdade plena. Aquele que aprende a entregar tudo nas mãos do Senhor não carrega mais pesos desnecessários. Ele descansa, mesmo em meio às adversidades, porque sabe que Deus está no controle. Retribuir com o bem não muda apenas o outro, mas transforma completamente aquele que pratica. O coração se torna leve, a mente se acalma e a alma encontra paz. Que essa verdade permaneça viva em você todos os dias. Quando surgir a oportunidade de revidar, escolha o bem. Quando a dor tentar falar mais alto, escolha confiar. E quando tudo parecer difícil, lembre-se, Deus vê, Deus sabe e Deus age no tempo certo. A palavra encerra esse ensinamento com autoridade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Se essa mensagem falou profundamente com você, escreva: Eu escolho viver o bem, ou glória a Deus. E compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora, eu te convido com todo o coração. Pare por um momento, feche os seus olhos e fale com Deus. Entregue aquilo que ainda dói, libere perdão e peça força para continuar caminhando nesse propósito. Que essa oração seja o início de um novo tempo na sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e justiça perfeita, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e reverência. Tu sondas os corações e conheces cada dor escondida, cada ferida não cicatrizada e cada lembrança que ainda tenta perturbar a alma daqueles que te buscam. Pai amado, neste momento entregamos diante de Ti todo sentimento de vingança, toda raiz de amargura e todo desejo de retribuir o mal com o mal. Renunciamos, em nome de Jesus, a qualquer pensamento que nos afaste da Tua vontade e pedimos que o Teu Espírito Santo governe completamente o nosso interior. Senhor, ensina-nos a responder como Cristo respondeu, com mansidão, com amor e com perdão. Que não sejamos guiados pela dor, mas pela Tua verdade. Fortalece aqueles que foram injustiçados, cura aqueles que foram feridos e restaura os corações quebrantados. Dá-nos graça para abençoar aqueles que nos ferem, para orar por aqueles que nos perseguem e para permanecer firmes no caminho da paz. Que a Tua justiça prevaleça sobre todas as coisas e que possamos descansar sabendo que o Senhor é quem luta por nós. Conduz-nos a uma vida de santidade, onde o bem vença o mal dentro de nós e através de nós. Que sejamos instrumentos da Tua paz neste mundo tão marcado por conflitos e dores. Confiamos em Ti, Senhor, e entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até os corações que precisam de esperança, cura e renovação. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.